Esse exemplo aqui é um exemplo interessante para a gente discutir esse fato entre a seleção natural e a seleção artificial, né? Então a gente tem dois tipos de raposa aqui, a raposa prateada, né? E essa raposa platino, tem esse pelo mais claro. Então, na época que era permitido a criação de raposas para abater e usar a pele, né, o comum era essa raposa prateada aqui. Então, cruzava prateada com prateada, sempre produzia essa raposa prateada aqui. Só que de um cruzamento aqui entre uma raposa prateada, duas raposas prateadas, produziu prateados, machos e fêmeas, mas produziu um indivíduo platino. Então, isso aqui é uma variabilidade que surgiu. Então, provavelmente aconteceu uma mutação no loco que controlava essa cor da pelagem, fez com que aparecesse esse indivíduo platino aqui. Então, o melhorista, sendo atento, ele viu que essa característica aqui poderia produzir uma pele que poderia valer mais dinheiro no mercado. Então, o que ele fez? Ele pegou esse macho platino, tá aqui, e cruzou com fêmea prateada. Então, ele obteve aqui machos e fêmeas prateados e também já obteve nessa ninhada machos e fêmeas platino, na proporção meio para meio. Então, para entender o padrão de herança, ele continuou fazendo cruzamentos aqui. Ele cruzou então, agora ele tinha machos e fêmeas platino, cruzou e obteve a proporção de 1/3 prateado para 2/3 platino. Então, essa proporção 2:1 é uma proporção muito indicativa do padrão de segregação, que é o padrão para alelo letal. Tá? Então, eu vou botar aqui letrinhas, vou botar PP, vou botar A e B, que foi mais fácil de escrever. Então, essas raposas com o fenótipo selvagem, elas eram azinho, recessivas. Produziam sempre azinho, produzia azinho. Mas aí apareceu esse platino. Esse platino, então, é um azinho. Então, na verdade, existia somente o alelo azinho na população e ocorreu a mutação para azão. Esse indivíduo aqui, macho, ele cruzou então com fêmeas e só dispunha desse macho com fêmeas prateadas. Esse aqui só produz gametas azinho, 100%. Esse aqui produz gametas azão, meio, azinho, meio. Então, azão com azinho vai dar meio azão, azinho, que é esse platino, e vai dar azinho, vai dar meio. Foi a proporção que ele achou. Meio prateado para meio platino. Então, esses aqui agora a gente já sabe que eles são heterozigotos. Né? Deixa eu limpar aqui. A gente sabe que o padrão, quando a gente acasala esses indivíduos azão-azinho com azão-azinho, vai dar 1/4 azão-azão para 2/4 azão-azinho para 1/4 azinho-azinho. Só que esse aqui é letal, ou seja, esse alelo que confere a cor platina em dose dupla, ele mata os indivíduos. Então sobrou 2 mais 1 aqui, 3. Então no final agora não é 2/4 aqui, né? Ele é 2/3 e esse aqui é 1/3. Então por isso que deu esse padrão 2:1, que fez o melhorista perceber logo que tinha um alelo letal aí. O que é interessante nesse exemplo aqui? Que a gente pode discutir sobre dois aspectos. Sobre o aspecto da espécie, se essa espécie estivesse na natureza, né? É óbvio que esse alelo iria levar a indivíduos com menor valor adaptativo, porque ele em dose dupla ele é letal, né? Agora, do ponto de vista do melhorista, se essa pelagem platino valer muito mais dinheiro do que o prateado, ele pode, na população dele, continuar fazendo cruzamento platino-platino para produzir platino e prateado, ou pode até usar esse tipo de cruzamento aqui, cruzando platino com prateado. Aqui também você vai ter platino e prateado, né? Mostrando esse confronto que existe, né, entre selecionar com uma característica que tem interesse econômico, a seleção artificial, ou se fosse uma população natural,
Obviamente que eu queria ditar, isso aqui seria o valor adaptativo dos indivíduos que têm a mutação comparados aos indivíduos que não têm a mutação e as pressões seletivas do ambiente.